Olá, eu sou Nádia Dulce e esse é o Megafônica, uma zona livre de interesse das mulheres que estreia hoje aqui na Rádio Cultura. E eu trouxe uma entrevistada super especial para esse nosso primeiro programa, que é a professora Pilar Acosta, que é professora de língua portuguesa do Centro de Ensino Médio de São Sebastião e doutoranda em linguística pela UNB. Eu conheci a professora Pilar porque ela recebeu um prêmio muito importante chamado Professores do Brasil, que esse ano completou a 9ª edição, com o qual ela participou com um projeto chamado Heroínas Sem Estátua. Eu vou pedir para você contar para a gente, Pilar, como é que foi esse projeto, essa história, esse prêmio? Olá, então vamos começar falando do prêmio, né? O prêmio ele vem culminar uma jornada que foi estabelecida por mim com os meus alunos numa parceria, numa verdadeira parceria, para contar a história de mulheres que tiveram suas vidas e principalmente suas contribuições para a sociedade apagadas do conhecimento da sociedade e apagadas principalmente do âmbito da formação. Então, quando a gente pensa nos heróis da nação, a gente pensa no Duque de Caxias, mas não pensa na Maria Quitéria, que lutou nas mesmas guerras que ele. Então, quando a gente fala sem estátua, não é que não exista nenhuma estátua física, mas é que não existe efetivamente um reconhecimento de algumas mulheres. Na verdade, não, existe um vazio que grita, né? Um vazio muito significativo em termos da contribuição e da valorização dessa contribuição de que mulheres fizeram ao longo da nossa história. Interessante, Pilar. Conta pra gente quais são essas mulheres, quem são essas mulheres que a gente desconhece? Então, a gente pensa tanto em, por exemplo, cientistas. Marie Curie ganhou dois Nobéis de Química. A gente pensa, por exemplo, na teoria da relatividade. Quem foi que criou a teoria da relatividade? Aí a gente pensa no Albert Einstein. Mas, e aí? Foi o Albert Einstein sozinho que criou essa teoria? Não, essa teoria foi co-criada por ele e pela Mileva Malik, que também era uma física, que estudou com ele. Em algum momento eles se casaram, mas isso é o que menos importa. O que importa é que ela era genial em matemática. E ela fez toda a parte matemática da teoria da relatividade. As cientistas mesmo, né? Existem alguns campos do conhecimento, né, que as mulheres estão muito afastadas, né? A ciência é uma delas. Pois é, isso é um senso comum, né? E esse é um senso comum arriscado. Então, a gente fala assim, a mulher não é boa em matemática, a mulher não é boa em tal coisa. A gente deve ter ouvido isso. Eu ouvi isso na minha formação. E alunas minhas ouviram isso, né? Então, uma aluna veio me relatar que queria ser engenheira e comentou com um professor de matemática que queria ser engenheira. Ele falou, minha filha, desiste porque mulher não dá para essas coisas, não. E justamente ao contrário, quando a gente vai ver, a maioria das pessoas que estão nas universidades fazendo cursos superiores são mulheres. A maioria das teses são defendidas por mulheres. Mas, apesar disso, a gente tem uma história contada de uma forma a apagar essa participação efetiva da mulher nos campos do saber. Pilar, conta pra gente um pouco sobre a perspectiva de gênero dentro do Heroínas Sem Estátua. O nome do projeto é Heroínas Sem Estátua, mas ele tem um subtítulo que define totalmente qual era a perspectiva teórica desse projeto, que é o conhecimento a partir das mulheres. Então, quando a gente pensa nos campos do conhecimento e como é que a gente produz ciência, a gente só produz ciência a partir do que já existia antes, a partir do que a gente já conhecia antes, que são as nossas bases de conhecimento ou bases epistemológicas. Quando a gente pensa que nós não lemos a perspectiva feminina, então vou falar da área de língua portuguesa, que é a minha área, ou português do Brasil, como eu prefiro chamar. Nós só vamos estudar mulheres autoras ou obras escritas por mulheres dentro da historiografia literária, dentro do cânone literário, no final do 3º ano, modernismo de segunda geração, com a Raquel de Queiroz, e o modernismo de 3ª geração com a Cecília Meirelles, Clarice Lispector. E o resto do tempo que a criatura passou no ensino médio. Ela não ficou sabendo que durante o romantismo brasileiro houve uma grande escritora que foi a primeira feminista brasileira, a Anísia Floresta. E a Anísia Floresta contribuiu sobremaneira para a política, porque ela teve uma atuação política muito grande. Ela contribuiu absurdamente para o campo da cultura. Ela foi uma grande escritora do período do romantismo, influenciando fortemente a estética romântica, principalmente da produção de poesia. E nós não lemos a Anísia Floresta no 2º ano do ensino médio, e aí nós não lemos por vários motivos.
existe inicialmente um vazio deixado pela lei. Então, a gente tem um marco legal que é muito bem feito, do qual eu me orgulho muito de ser parte de um país que tem um marco legal para a educação que a gente tem. Como é que anda essa legislação no que diz respeito à educação e gênero? Nós temos os parâmetros curriculares nacionais, que parametrizam justamente o que a gente vai fazer em sala de aula, e lançam aí as bases do gênero, lançam as bases da diversidade, dos multiletramentos. E esses parâmetros curriculares nacionais vão ser realizados por cada estado de uma maneira diferente. No caso do Distrito Federal, nós temos um dos melhores currículos em movimento do Brasil. Ele é muito bom, mas ainda assim, ele não categoriza, ele não fala, é necessário falar da autoria feminina, é necessário falar da contribuição de mulheres. Sim, porque as mulheres, elas realizam e contribuem para muitas realizações, né? Uhum. Mas muitas vezes ficam invisibilizadas, né? As ações e as realizações das mulheres ficam invisibilizadas. E essa invisibilização, ela se dá por um projeto que visa realmente a manutenção de um status quo, né? De uma realidade social que é dispar. Sim, que não pretende a igualdade de gênero, isso. Né? E que justamente precisa que não haja igualdade de gênero para se manter. Lá, desde a divisão básica do trabalho, né? Então, mulheres desempenhando o mesmo papéis que homens recebem menos. E a educação tem que ser... E aí eu vou puxar a sardinha para o meu lado, podem me chamar de romântica, mas eu entendo que o campo da educação, o fronte da educação, é o fronte mais capaz de mudar a realidade social. Porque a gente vai estar lidando ali com a formação. E quando eu falei do conhecimento a partir das mulheres, a gente está falando justamente da construção de uma base conceitual para que os jovens, que no futuro vão ser cidadãos, que vão ser adultos, possam efetivamente construir uma outra realidade, diferente da que nós vivemos. A Pilar trouxe hoje o Alessandro Borges, que é professor do Departamento de Música da UNB e companheiro dela, para tocar uma música. Eu pedi para que ela escolhesse uma música que ela gostaria que outras mulheres ouvissem. Bom, escolhemos uma música composta por uma grande mulher latino-americana, Violeta Parra, uma chilena, que teve uma atuação brilhante em diversas áreas da arte e que foi eternizada na voz da Mercedes Sosa, que também é uma grande cantora latino-americana. E nós vamos fazer aqui, humildemente, pedimos licença e agradecemos o espaço para fazer um pouco de arte também. Afinal, o Heroína Sem Estátua foi um projeto que juntou ciência, conhecimento, produção de saber e arte, que é uma das formas também de saber. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle, tu patio. Gracias a la vida, gracias a la vida. Quero agradecer mais uma vez a participação de vocês dois. Foi um grande prazer ter vocês aqui no Megafônica, no nosso primeiro dia, no nosso programa de estreia. Nós é que agradecemos, e agradecemos o espaço também para divulgar a produção intelectual dos nossos jovens. Os nossos alunos e alunas do Centro de Ensino Médio 01 são os grandes produtores de conhecimento que devem ser homenageados por todos os espaços, porque eles sim são intelectuais em formação e estão aí trabalhando para isso. Eu agradeço muito a oportunidade. Obrigado, Nádia. Obrigado aí. Queria mandar um abraço para os ouvintes também, né, do programa, e sucesso para o programa. Que comecemos com o pé direito. Começamos. Gracias a la vida! Agradeço mais uma vez a participação de vocês dois aqui no nosso programa de estreia Megafônica. Quero mandar um grande abraço para as alunas e para os alunos do Centro de Ensino Médio de São Sebastião, né? Esses criadores que se dedicaram a refletir e se provocar a partir das histórias dessas mulheres todas.